Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Teologia, Teologia para Todos, cujo objetivo é ensinar a Palavra de Deus a todos os nossos irmãos. E hoje resolvemos aqui então iniciar dando uma introdução à teologia. Por quê? Porque a gente percebe ainda no meio dos nossos queridos irmãos muitos preconceitos ainda acerca da teologia. Alguns ainda nessa era da modernidade ainda acham que estudar teologia é se afastar de Deus. Quando nós vamos ver que a teologia, na verdade, é buscar o conhecimento de Deus. Então iniciamos agora a nossa primeira matéria do nosso curso. Vamos lá, vamos começar. E o que nós vamos abordar nessa matéria? Então, é uma matéria que ela não é tão longa, comparado à bibliologia, à teontologia, que é o estudo acerca de Deus. É uma matéria que nós resolvemos aqui abordar simplesmente os conceitos fundamentais para dar esse conhecimento aos nossos irmãos e, ao mesmo tempo, retirar alguns preconceitos, ok? Então, o que nós vamos abordar nessa matéria? Nós vamos abordar alguns pontos que eu quero aqui tratar com você. O primeiro ponto que nós vamos falar é sobre a natureza da teologia. Então, nesse ponto, nós vamos estar dando o significado de algumas palavras, de alguns conceitos importantes, né, para que os nossos irmãos, nas próximas matérias, já tenham esses conceitos firmados na sua mente e saibam distingui-lo quando nós aqui falarmos acerca deles. Então nós vamos falar um pouco acerca da natureza da teologia, né? O que é teologia, do que se trata a teologia, qual é esse campo da teologia, o que faz um teólogo. Também iremos abordar o valor da teologia. Então nesse ponto nós vamos abordar algo importante, como por exemplo, por que é importante a teologia? Por que eu tenho que estudar teologia? Quais os benefícios? Por que é importante estudar teologia? Então nós vamos estar aqui também falando sobre alguns pontos acerca do porquê é importante estudar teologia. Vamos aqui também classificar a teologia, ou seja, do que se trata a teologia? Quais são os campos abordados pela teologia? O que a teologia busca esclarecer? Como se divide a teologia? Então, vamos aqui também abordar esses assuntos. E, em terceiro lugar, como é uma matéria introdutória, nós vamos então falar acerca das matérias que abrangem a teologia. Principalmente aqui, a teologia bíblica sistemática, tá bom? Esse primeiro termo, você pode ainda não estar familiarizado, mas quando nós chegarmos na classificação da teologia, você vai entender o que é, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui entrar no assunto, abordando o nosso primeiro tópico, ok? Então, a natureza da teologia. Como eu disse para vocês, nós vamos abordar a diferença de alguns termos. E o primeiro dos termos que nós queremos abordar aqui, eu acredito que todos estão familiarizados, que é o termo fé. O que é fé? Às vezes nós cremos, mas nós não sabemos explicar o que é a fé. Então aqui, quando nós tratarmos acerca de fé, o que é a fé? A fé implica em crer. A fé implica em acreditar ou confiar em algo. Então, crer, fé, é acreditar, é confiar em algo ou em alguma coisa. E quando nós trazemos isso para o campo da teologia, para o campo cristão, fé verdadeira está abalizada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme Hebreus capítulo 11, lá vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos. É a convicção de fatos que não se vê. Então, fé é você confiar. Fé é você acreditar. Embora você não esteja vendo, embora não seja algo
palpável, mas você crê, confia firmemente. Então, fé é acreditar sem duvidar. Esse é o nosso primeiro conceito que nós estamos aqui abordando. É um conceito simples, porque o objetivo aqui é alcançar a todos. E a Bíblia, ela vem nos dizer algo importante. Ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Sem fé. Porque aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe. Tem que crer que ele é real. Então, o conceito de fé implica em crer, implica em acreditar, implica em confiança. Ok? Tudo tranquilo? Ficou claro aí acerca do termo fé? Então vamos passar a um outro termo. E agora um termo que às vezes a gente não tem tanto entendimento, que é o termo religião. O que quer dizer religião? É interessante. Às vezes nós praticamos uma religião, mas não sabemos explicar o que é religião. Então, deixa eu dar um conceito aqui para você. A palavra religião é uma palavra do latim ligare, que significa ligar. Religião significa ligar. Então, a religião representa as atividades que ligam o homem a Deus em determinada relação. A religião é a prática da fé. Olha só. A religião é aquilo que vai te ligar a Deus por meio das práticas daquilo que você crê, daquilo que você acredita. Então, se você crê em algo, você vai então se ligar a isso através de uma religião. Ou seja, de atividades que vão te ligar àquilo que você acredita. Então, religião significa o quê? É a prática da fé. Se você crê na pessoa de Jesus, você vai praticar a sua fé como? Essa fé? Através da religião. Você vai fazer parte de uma determinada denominação e através dessa denominação você vai então praticar essa religião através dos atos sagrados. Por exemplo, através do culto, através das orações, através das práticas de jejum, né? Através de todos os atos que aquela religião te proporciona como forma de te ligar ao sagrado, de te ligar àquilo que você crê. Então, você crê em Cristo, você vai praticar isso através de atos que te aproximam. Então, religião é a prática daquilo que você acredita. É a prática da fé. Ok? E aqui eu quero ir com você para o terceiro termo importante que você possa ter entendimento, que é a palavra doutrina. É uma palavra também bastante recorrente no nosso meio e que nós precisamos entender o significado de doutrina. Então, a palavra doutrina, muitas denominações, né, muitas igrejas, existe ainda hoje o culto de doutrina. Então, pessoas que participam desse culto estão familiarizados com o termo, porque a palavra doutrina significa ensino e instrução. Então, doutrinar significa ensinar, instruir. Quando nós falamos acerca de ensinar a Bíblia, então essa doutrina é uma doutrina bíblica, porque se baseia na Bíblia. Mas doutrina, não existe somente a doutrina bíblica, ou a doutrina evangélica. Existe também a doutrina católica, existe também a doutrina espírita, existe, por exemplo, a doutrina islâmica, ou seja, são ensinos baseados naquilo que cada segmento acredita. Então, é importante nós termos aí o significado desta palavra para o nosso melhor entendimento. Um outro
termo que vai complementar aqui a doutrina, e que eu já de certo ponto aqui já falei acerca dela, é o termo doutrina, mas acompanhado da palavra cristã, ou seja, doutrina cristã. Nós falamos de doutrina, a palavra doutrina significa ensino. E quando nós falamos doutrina cristã? Quando nós falamos doutrina cristã, nós estamos falando especificamente do conjunto de verdades fundamentais apresentadas na Bíblia Sagrada. Então, quando nós falamos doutrina cristã, ensinamento cristão, são ensinamentos que têm que estar fundamentados na Bíblia, como a palavra de Deus, infalível, inerrante, a palavra sagrada. Então, nesse aspecto, não existe só a doutrina cristã, não, como eu acabei de falar acerca da palavra doutrina. Porque a doutrina cristã é uma doutrina baseada na Bíblia Sagrada. São os ensinos contidos na Bíblia. E por isso, muitas das vezes, a palavra doutrina cristã e teologia, elas são usadas como sinônimos, porque ambas são aquilo que contém na Bíblia Sagrada. As verdades contidas na palavra de Deus. Então, nesse sentido, a doutrina cristã são os ensinamentos fundamentados na Bíblia. Mas existe, como eu disse, a doutrina católica, a doutrina espírita, a doutrina budista. Essas doutrinas, apesar de serem ensinos, não são baseadas na Bíblia. Quando são baseados na Bíblia, de acordo com a Bíblia que aquela determinado segmento acredita. Como no caso nós sabemos que a doutrina católica, ela se baseia de certa forma na Bíblia, sim. Só que a Bíblia adotada por eles não é igual à Bíblia protestante. Existem alguns livros que foram anexados em um tempo posterior nessa Bíblia e que eles não são tidos como livros inspirados. Mas isso é matéria para a bibliologia. Por exemplo, a doutrina budista. Essa doutrina não é baseada os seus ensinamentos na Bíblia, mas os ensinamentos baseados nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, ou seja, de Buda. Então, nós como cristãos, a nossa doutrina, o nosso ensino, ela é uma doutrina cristã. Ela é uma doutrina bíblica. Doutrina cristã, a doutrina, os ensinamentos perpassados pela pessoa do Senhor Jesus, as doutrinas que estão contidas na Bíblia como a palavra de Deus. Ok? Então são termos simples, mas importantes da gente falar nessa introdução acerca da teologia. Esses termos, quando nós falarmos cotidianamente dele aqui, já vai estar bem esclarecido na mente dos nossos queridos e amados irmãos, amigos que fazem parte desse curso de teologia juntamente conosco. Então vamos partir agora para aquilo que trata o nosso curso, uma introdução ao conceito ou à teologia. Então agora nós vamos partir para o termo, a palavra teologia. O que significa esse termo? Do que se trata a teologia? Acompanhe comigo aí na tela. A palavra teologia, o termo teologia vem do grego theos, que traduzido é Deus, e o termo logos, que significa estudo, discurso ou raciocínio, ou seja, um diálogo. Assim, a palavra teologia indica o estudo das coisas relativas a Deus, a sua natureza, a sua obra e de seu relacionamento com os homens e com o universo. Então aqui
nós chegamos a um ponto importante de entender o campo da teologia. O campo da teologia vem buscar o quê? O conhecimento de Deus. O conhecimento da sua relação com a sua criação, com aquilo que ele criou, com o homem, com a natureza, entre outros. Aqui é o significado do termo teologia, né? O termo teologia. Agora nós vamos, de uma forma geral, explicar então o que é teologia, o que é o campo da teologia, o que é esse campo de estudo que abrange a teologia. Então, de uma forma geral, depois de entender o significado do termo, de uma forma geral, então, podemos descrever a teologia como sendo a ciência que trata de nosso conhecimento acerca de Deus e do relacionamento dele com o homem, compreendendo assim tudo quanto se relaciona a Deus e aos propósitos divinos. Olha só, de uma forma bem completa, o campo da teologia, o estudo da teologia é o quê? É uma ciência, né, que trata de nosso conhecimento acerca de Deus e do relacionamento dele com a humanidade, com o homem. Assim compreendendo tudo quanto se relaciona a Deus e aos propósitos divinos. Aos propósitos divinos para a humanidade, para a natureza criada. E agora é interessante que o objeto de estudo é Deus. O teólogo, ele vai ter como meta o conhecimento de Deus. O conhecimento acerca desse ser supremo e de tudo que ele determinou para a humanidade, os seus propósitos eternos com a sua criação. Mas é interessante que o teólogo, ele não tem como estudar diretamente a pessoa de Deus, porque a pessoa de Deus é um ser transcendente, é um ser inalcançável de forma completa pela mente, pelo raciocínio humano. Então, o teólogo, ele vem, então, estudar, buscar conhecer a Deus através da sua revelação. E como Deus se revelou? Através da sua palavra. Então, o teólogo, ele busca o conhecimento de Deus através da sua revelação, conforme ele se revelou ao mundo. E nós vamos também, mais à frente, quando estudarmos teontologia, né, o ser de Deus, nós vamos aprender mais especificamente como Deus se revela. Então é através dessa revelação, principalmente da Bíblia, como revelação infalível, que nós vamos buscar o conhecimento de Deus. E outra coisa interessante sobre a abrangência do termo teologia é que nós lemos nessa descrição geral que a teologia é uma ciência. Olha só. E quando se trata, o que é ciência? Ciência significa algo que procura ser racional, organizada, que busca ser lógico, né? Então a teologia é o estudo acerca de Deus de uma forma estruturada, de uma forma organizada, procurando explicar, né, aquilo que Deus se revela de uma forma mais lógica e compreensiva. Porque a lógica e a compreensão foi dadas por Deus aos seres humanos. Então a teologia busca isso, essa compreensão de Deus de uma forma lógica, estruturada e compreensível à mente humana. Então isso é teologia. Todos, de certa forma, somos teólogos. Porque todo aquele que procura estudar a Bíblia Sagrada, busca estudar, compreender a palavra de Deus, de certa forma está fazendo teologia. Só que quando se trata do curso, do campo, quer dizer que é algo mais estruturado, mais organizado, né? Que busca um aprofundamento maior.
mas de um certo modo de dizer, todos somos teólogos.